Estamos retornando, Radicom 104.5 no FM, 9 horas 6 minutos. Estamos às 9 horas 6 minutos desta quinta-feira, transmissão ao vivo, no dia 11 de fevereiro. E nós agora já estamos no espaço de entrevista, que hoje é um dia que serve para ratificar a parceria da Radicom, do programa Contraponto na Radicom, mais o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. E a pauta hoje é CRP na rádio, Conselho Regional de Psicologia na rádio, e as histórias e memórias da psicologia nos anos de chumbo. E nós já vamos chamar as nossas convidadas e o nosso convidado. Inicialmente, a Thaíse Mendes Farias se soma a nós, a psicóloga Thaíse Mendes Farias, que estamos já vendo aqui na transmissão ao vivo da Radicom. Também, junto com a Thaíse, vamos convocando também o professor José Ricardo, e depois ele vai me ensinar a pronunciar o nome dele, porque eu tenho conversado muito com ele, mas ainda não acertei o sobrenome. Já ali está o professor José Ricardo, em seguida ele pronuncia o nome dele, para eu não estar aqui chutando balde desnecessariamente. E, além dele, também vamos convocar a outra professora também convidada, que representa aqui o CRP, nesta transmissão ao vivo da Radicom, professora Maria de Fátima Bueno Fischer. Esse sobrenome é muito mais fácil de pronunciar. Então, todas já estão aqui, e eu só trago aqui os breves currículos e passo a bola para a Thaíse nessa abertura do espaço de entrevista do programa Contraponto aqui na Radicom. A Thaíse é psicóloga, coordenadora do Núcleo de Processos Clínicos e Psicossociais da Subsede Sul do Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. O professor José Ricardo é conselheiro suplente do CRP do Rio Grande do Sul, professor associado do curso de Psicologia da UFPEL. Possui mestrado no programa de Psicologia Social e Institucional e doutorado no programa de pós-graduação em Educação, o PPGE-DU, ambos pela URGS. E a professora Maria de Fátima Bueno Fischer, professora do curso de Psicologia da Unicinos. Possui graduação em Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul em 1979, tem especialização na saúde pública e administração em saúde mental. É professora adjunta da Universidade do Vale do Rio dos Sinos e foi psicóloga da Secretaria da Saúde do Estado do Rio Grande do Sul. E agora, de imediato, eu já passo a bola para a Thaíse Mendes Farias, que faz as honras da casa, ela que é colaboradora da Radicom. Prazer te ver e te ouvir mais uma vez, Thaíse. Bom dia. Bom dia, Regis. Bom dia, ouvintes da Radicom, né, pela rádio, espectadores da Radicom pelo YouTube e pelo Facebook, né? A Radicom já está onipresente, né, em todos os meios, todas as mídias, né? Então, o alcance da Radicom cada vez maior, presente em todas as mídias, né? Nesse momento de pandemia, em que a gente não se reúne mais no estúdio físico, nos reunimos no estúdio virtual, e temos feito trocas muito significativas ao longo dessa parceria em que eu sou colaboradora da Radicom. E essa nova parceria, né, com o Conselho Regional de Psicologia, onde nós já tivemos mês passado um bate-papo, vou chamar assim, né? Um bate-papo que é atinente à categoria dos psicólogos, mas também que é informativo para toda a população. Então, tem surgido dessa parceria aí debates muito críticos, muito importantes, para que a gente possa popularizar os saberes e fazeres da psicologia a partir dessa parceria com o Conselho Regional de Psicologia. Bom, hoje estamos, então, com os nossos convidados, José Ricardo e a Maria de Fátima. Nós temos, né, aí algo que nos reúne, somos todos psicólogos, né, e todos atuantes dentro do Conselho Regional de Psicologia, mas temos algo a mais, né, que todos nós temos uma ligação com a Unicinos, né. Eu sou doutoranda do PPG da Unicinos, né, pelo LAIPSI, laboratório, né, coordenado pela professora Fernanda Serralta. A Maria de Fátima é professora na graduação da Unicinos, e eu fui olhar, né, porque o José Ricardo, fui olhar o currículo dele para a gente poder falar, eu sei que ele é professor da universidade, mas quis saber um pouco mais da trajetória dele enquanto docente, enquanto psicólogo,
e descobri que ele se graduou pela Unicinos. Então, estamos todos unidos por essa instituição, né? Onde há tantos saberes e fazeres, tanta produção de saber importante, né? Uma instituição que tem acolhido aí parte das nossas trajetórias. Bom, então o tema de hoje, né, da gente resgatar algumas memórias e algumas histórias da psicologia nos tempos de chumbo. E aí a gente vê que esse resgate é muito importante, porque, afinal de contas, a psicologia se consolida enquanto uma profissão regulamentada durante esse tempo, né, durante os anos de chumbo da ditadura. E aí nós, né, enquanto psicólogos e enquanto atuantes do conselho, enquanto pessoas que estão aí produzindo alguns saberes e fazeres dentro da psicologia, temos o compromisso de resgatar essa história, sobretudo porque a psicologia foi omissa no que diz respeito, né, durante essa época, com algumas atuações desumanas, né, do Estado, né? A gente sabe que a ditadura aí foi um período onde houveram várias violações de direitos humanos, né, torturas, mortes e tudo mais, e foi bem na época que a psicologia se consolidava enquanto profissão, e a psicologia, de uma certa forma, colaborou, né, com essas atuações desumanas, sobretudo pela omissão, né, porque nessa época a atuação da psicologia era muito mais voltada à técnica e à administração, exatamente porque precisava se consolidar como uma profissão e como regulamentada e como um saber científico. Bom, vou deixar, então, para os nossos convidados falarem mais sobre isso, mas quero fazer um assinalamento, né, do quanto é importante nós estarmos resgatando essas memórias, sobretudo porque essa gestão do Conselho de Psicologia é ideologicamente comprometida com os direitos humanos, com a inclusão das minorias, né, e com esse saber e fazer que é emancipatório, né, dos sujeitos. Então, a gente tem a obrigação de fazer as nossas meia-culpas, olharmos para a nossa história enquanto ciência e profissão, resgatarmos esse passado, que às vezes é um pouco desconfortável a gente falar sobre assuntos difíceis, mas essas memórias servem para que a gente alicerce, né, o nosso saber, o nosso fazer atualmente, de uma forma melhor, de uma forma mais humanizada e mais comprometida com a ética, mais comprometida com essa emancipação dos indivíduos. Bom, então agora vou passar a bola para o José Ricardo, para ele falar um pouquinho, e para ele fazer algumas considerações e também alguns questionamentos para a nossa convidada, né, para Maria de Fátima. Geralmente eu passo a bola para quem está mais longe, mas eu acho que como o José Ricardo e a Maria de Fátima têm aí uma boa conexão, talvez ele queira já introduzir com algumas perguntas e vou passar a bola para ele hoje. Bom dia, José Ricardo, bom dia, Maria de Fátima. Bom dia. É um prazer estar com você. José Ricardo, está contigo. Bom dia a todas e a todos os ouvintes da Rádio Com e quem nos assiste pelo YouTube, pelo Facebook também. É um grande prazer fazer parte desse programa e é um grande prazer compor esse programa com essa nominata qualificada de pessoas que têm aí uma trajetória super importante no campo da psicologia, né? E especialmente no fazer cotidiano, assim, né? Da psicologia, que é isso que nos importa. E acho que a proposta do CRP na rádio tem um pouco esse intuito, assim, de trazer para o cotidiano, né? Claro, direcionando inicialmente ao público dos psicólogos, mas também estudantes de psicologia da região e a população em geral, que é ouvinte já tradicional da Rádio Com, né? Que tem esse caráter comunitário, coletivo, né? Então, acho que isso é importante, assim, trazer essa relação com o cotidiano, né? E assim, ó, a conexão que eu tenho com a Fátima, ela é interessantíssima. Ela foi minha professora. Ela foi minha professora. Eu me formei no ano 2000, na Unicinos, entrei em 95. E assim, falar sobre esse período, né, dos anos de chumbo, da ditadura militar aqui no Brasil, né, é falar de quem viveu, né, esse momento, é falar de quem de alguma forma protagonizou isso, né? E de imediato a figura da professora Fátima, né, ela se apresenta assim, né, como uma possibilidade, né? Então foi um consenso assim, né?
E de alguma forma, assim, né, a gente viveu isso também, né? No período da abertura, no final da ditadura militar, né, a gente estava se mudando para Santa Maria, o meu pai foi perseguido, foi fichado no DOPS, inclusive, sem ter filiação partidária nenhuma, mas porque ele trabalhava, veja, eu sei que a Fátima é lá da PUC, né? Se formou na PUC. Então, meu pai, ele era professor estadual na época, ele reunia os pais dos alunos das escolas no interior, porque ele achava muito longe para os pais virem para a cidade nas reuniões escolares, e ele descentralizou, e ele usava texto da revista Mundo Jovem. Aí ele foi taxado comunista. Né? E aí um dia também o pai, ele estava, como ele era diretor da escola, daí um dia tinha uma inauguração de uma cadeia municipal, é um município pequeno, né, da região noroeste do estado. E aí chegou alguém do regime, aí levou meu pai, assim, botou as mãos nas costas dele, assim, levou para dentro da cela e disse assim, esse lugar aí parece que lhe cai muito bem, disse assim, pro meu pai, né? E aí a ida para Santa Maria também toda tem uma situação de perseguição, de ameaça à família. Então, assim, a gente viveu sobre esse signo do terror pelo fato de ter um professor aí querendo... Então, assim, todo esse testemunho da professora Fátima na formação, eu quero chegar aí, ele fez muito sentido para mim, ele me tocou diretamente, assim, sabe, né? A partir também dessas experiências. E é um pouco nesse espírito, assim, nessa relação de testemunho, de a gente poder falar um pouco como é que era essa psicologia nesse período, né? Que a gente chama a professora Fátima para trocar uma ideia conosco. É isso. Nossa, me escutam bem? Sim, o seu som está bem claro, bem claro. Ai, que bom. Então, vocês sabem que é um desafio, né, ter trabalhado um ano online, sempre testando os sons ambientes, a comunicação, enfim. Então, eu estava bem preocupada que, estando de férias, eu não trouxe todos os meus equipamentos que já tenho para poder trabalhar, mas que bom que estão me ouvindo. Quero dizer, então, para o Regis, Thaís e Ricardo, como tem sido interessante e importante esse convite para essa conversa, por várias razões. E Thaís, tem uma outra coisa que nos liga, eu já participei de 3 gestões do Conselho, também a escolha por uma entidade que represente uma parte da categoria, a categoria dos psicólogos, mas dentro de um compromisso ético, político e social. Por vezes, quando pude colaborar, estando na gestão e na direção, também mostra um lugar comum entre nós. Isso já vai dizendo muito desse enredo, né, que o José Ricardo falou. Eu sempre digo assim, eu gosto de estar super enredada, né, porque quem tem muitas redes está com os outros, e estar com os outros é ter um compromisso com as pessoas, é ser cuidada, é dar suporte, é ser suportada, e eu me sinto, assim, um ser, um eu plural, né? Me vejo identificada nessas conversas, e para ti, Regis, quero dizer uma coisa, com o convite do Ricardo, eu disse para ele que ele me fez lembrar o tempo que eu trabalhei em radionovela, na época do colégio, né? E é muito, muito lindo de lembrar que isso também teve a ver com um processo de fechamento na primeira ditadura que a gente viveu no Brasil. Eu era estudante no colégio, né, e fui convidada por um grupo de jesuítas, né, era um trio fantástico, era o Tijolinho, o Cordeiro tem mais um terceiro, daqui a pouquinho a memória vai trazendo, que nesse momento estou bastante emocionada lembrando disso, e eu ia para a rádio, então uma vez por semana, fazia um programa de rádio novela, eu era Marli, uma prostituta, e com um grupo de outras pessoas convidadas para esse programa.
Imaginem a guriazinha saindo da rádio. Eu chegava na aula para os alunos assistiam, meus colegas assistiam o programa, e o programa continuava em sala de aula. Então, e claro que eu ia lá, eu estava dizendo para o Zé Ricardo, eu também ia lá porque tinha uns gatinhos muito bonitos, então eu gostava muito de ir para tentar namorar lá. Mas, mais tarde, eu fui saber que esses jesuítas já estavam comprometidos, mais tarde mesmo, porque na época era um conteúdo crítico, mas para mim era tudo muito brincadeira, eu tinha 12 anos de idade, né, por aí. Fui saber que eles eram teóricos tinham aderido à teologia da libertação, e essa era uma opção política deles, né, de fazer a formação com a juventude. E esse quando eu me digo que eu me sinto um eu plural, eu diria assim, que ali começaram assim, algumas sementinhas do sentido da vida, do sentido da minha existência, depois como profissão também, de que o compromisso ele é coletivo, né? E se propor essa dimensão é pensar o mundo, é pensar as relações, e não tem como pensar a vida da gente, também a profissão, fora desta relação, desse contexto em que vivemos, né? Triste contexto atual e muito triste contexto da época também. Mas tinha essas coisas lindas, né? Que era como programa de rádio, então, que eu tive essa oportunidade. Bom, depois vim a conhecer, até hoje, um deles passou a ser um mentor espiritual, então teve sempre presente em minha família, em momentos de festa, de casamento, de mortes, um desses jesuítas, que a relação começou quando eu tinha 12 anos de idade, imagina. Bom, então a trajetória também, antes de entrar na universidade, na formação pela psicologia, também tem um pouco da minha caminhada no meu meio, na minha cultura familiar, né? Minha mãe eu sou de uma família de 12 filhos, né? Destes 12, mais o pai e a mãe, praticamente todos professores e todos de profissões diferentes, professores, mas de formação diferente. Então, meio que a inter e a transdisciplinaridade estava fundada ali, né? Não tinha como ser diferente. Então, eu tenho a impressão que deu uma congelada, que a internet da professora Maria de Fátima Bueno Fischer deu uma congeladinha. Ela estava quase voltando, ela está carregando. Deu uma congelada na sua imagem, a imagem ficou congelada e voltou. Voltou com imagem boa e som bom, professora. Por favor, pode seguir. E aonde minha palavra ficou? Então, eu estava falando sobre a interdisciplinariedade, né? Na família. Tá. Isso. Então, nesse saberes campo na família, que veio a se configurar na família, pai professor, nós todos, então, no colégio público, estadual, lá já começaram algumas experiências de cerceamento da palavra, de cerceamento das manifestações. Um dos meus irmãos foi punido por terem feito, enfim, uma ação num colégio público lá em Novo Hamburgo já, e eles todos foram separados de turma, 2 expulsos, né? E então assim, isso começava a bater como algo que nos entristecia, mas eu não tinha nenhuma consciência do que seria isso. Logo depois, o meu irmão mais velho, hoje falecido, Newton Bueno Fischer, foi diretor de uma escola em Novo Hamburgo, e ele abriu a escola para a comunidade, né? E conversava e dialogava muito com as crianças consideradas mais apartadas, mais excluídas. Convidou minha mãe, que era catequista, para poder trabalhar um pouco com a juventude sobre isso. Minha mãe, no processo que ele sofreu, ela é considerada, então, comunista por esse tipo de trabalho que fazia. Ele foi punido, né? Também o meu irmão. Então, assim, e ele começa, então, a fazer uma militância política importante. E as reuniões a nossa casa era muito grande, então tinha o sótão da casa. Quando alguém subia no sótão, já sabia que era alguma coisa
e era tudo muito silenciado, a gente não podia saber do que se tratava, né? Minha mãe já recebia em casa o Frei Beto, recebia os irmãos ali, que também já da teologia da libertação, tudo para nós, para mim, era um convívio interessante. Comecei a conhecer com a minha mãe Leonardo Boff, eu comecei a ler isso tudo assim, tipo, para mim era um romance, eu lia, achava legal e tal. E aí minha mãe me leva para os trabalhos comunitários dela nas periferias de Novo Hamburgo, e eu era bem pequena, 7 anos, 6 anos. Enquanto ela trabalhava com as mulheres na comunidade, ela me pedia para ficar com as crianças, né? E aí eu comecei um trabalho, aquilo sim foi assim outro definidor na minha vida, o quanto eu compartilhava um ser criança, mas já como cuidadora, de uma certa forma, que a minha mãe me colocava, e a gente voltava para casa caminhando, não tinha carro nem nada, e a gente conversava muito sobre aquilo, né? Sobre olhar para o todo. Então, a mãe muito pelo lado mais religioso, eu nem tanto, mas eu não tinha esse discernimento. Mas, enfim, foi essa riqueza que me leva à escolha, então, mais adiante, para o curso de psicologia. Primeiro impacto, né? Naquele tempo, a gente fazia um psicotécnico para entrar na psicologia. E eu me lembro muito bem de um dos avaliadores, como foi difícil passar por ele. E depois, na metade do curso, a gente eu acabei passando, mas a gente tinha direito, mais adiante no curso, de olhar o seu psicotécnico, né? E ali eu vi que houve várias dúvidas sobre se eu deveria de entrar ou não, porque eu era muito questionadora e tudo mais. Então, esse foi um primeiro impacto que eu tive, mas será que eu quero essa psicologia que não me quer? Né? Mas fui, né? Entrei e tive um processo lindíssimo assim, de formação, de amizades, de afetos, mas principalmente eu começo a conhecer uma psicologia que não me fazia muito bem, né? As primeiras experiências também, como eu digo, com muita ingenuidade, foram um teste que a gente estava aprendendo a fazer, e eu fui aplicar, e eu sempre tinha essa ideia de aplicar, eu quero ver várias categorias, não quero ver só aquela criança que vai ser assim assado. Então eu testei um artista, testei pessoas. E aí, quando eu volto com o teste, daí eu fiquei chocada, né, que o professor, um queridão, assim, mas ele disse, não, esse teste não serve para essa pessoa, porque essa pessoa é muito criativa. Ela fica... E eu, cara, mas como assim, entende? E ela fazia uma arte, eu me lembro até hoje do teste, ela fazia uns desenhos que eram... Não, mas faltou pontinho, tá. Já botei no bolso, assim, essa aqui eu vou ter que ver mais adiante, né? Mas aí... Oi, fala. Só para não perder o gancho, pensando no sentido de dialogar com a psicologia, junto com esse testemunho, né, que é tua linda, tua rica história de vida, né, crítica, né, do ponto de vista crítico, de problematizador, né, é muito interessante, porque aí os problemas e as questões da psicologia vão se inserindo, né, dentro da história de vida da Fátima. Acho que pode ser esse o formato aí da nossa conversa, né? Sim. 2 destaques, assim, né? Um, em relação ao teu irmão ser expulso, né, da escola, nesse período, né? Eu quero trazer, assim, uma informação para o ouvinte, né, e para quem nos vê na internet também, de que o primeiro acesso que eu tive, né, a esta forma, vamos dizer assim, mais ditadora, de uma psicologia mais ditadora, foi pelas leituras da Maria Helena de Souza Pato sobre o fracasso escolar. Ela desconstrói a ideia, o conceito de carência cultural, né, e identifica, né, ali naquele momento histórico uma psicologia cientificista que trabalhava uma psicologia racista, uma psicologia que trabalhava com caracteres adaptativos e que, inclusive, os testes serviam para o Estado, como um aparelho de Estado, para
enquadrar e patologizar quem era revolucionário, quem era contra o governo. Patologizar o inimigo político, né? Os testes para patologizar o inimigo político, patologizar o questionamento. Isso que a Fátima traz, né? De que quando ela faz, né, os testes para admissão no curso, né, que uma das críticas do professor é exatamente que talvez ela não sirva para a psicologia, porque ela é muito questionadora. Numa época em que a psicologia realmente se prestava a patologizar a crítica, né? Então a gente vê que a história da Fátima e a história da psicologia estão muito amalgamadas, né? Que ela está falando da experiência pessoal, mas ela está falando de um momento histórico que se reflete exatamente, né, dessa forma. Dá para a gente fazer uma abstração e pensar a psicologia a partir dessa vivência. E eu tenho uma palavra que eu queria colocar para vocês, que eu sou posterior um pouco à ditadura de 64, que eu tenho uma memória dessa palavra que me parece que ela é muito apropriada para ser colocada nesse momento. Desviado. Quando tinha uma pessoa que não estava adaptada àquilo que o status quo dominante pretendia, chamava o fulano, a fulana, são desviados. Vocês certamente conheceram essa expressão dessa época também. E aí, assim, só uma curiosidade, eu fiz em 95, eu fiz vestibular para PUC, tá? E fui considerado inapto pelo psicotécnico. Veja vocês, os alunos, estudantes todos que estão me ouvindo, o professor Zé Ricardo foi considerado inapto para ser psicólogo, entendeu? Então... E essa inaptidão, professor Zé Ricardo, não é porque aqueles que aplicavam o teste, aplicavam com objetivo, com método, para justamente obter esse resultado e serem seletivos, e aqueles que eram muito críticos ou que tinham uma capacidade de reflexão muito aguda, não poderem seguir transitando dentro daquele ambiente onde eles não queriam que estivessem aqueles que não fossem adaptados. A psicologia tinha que ser aquela coisa meio blasé, assim, meio neutra, né? Mas, enfim, Fátima, eu fiz essa interrupção no teu testemunho, que está fantástico, acho que tu pode seguir dali, mas eu acho que tem aí novos elementos, assim, para a gente ir buscando o teu testemunho e articulando com a história da psicologia. A formação. E antes que a professora Fátima siga, eu só vou dizer uma coisa, a temática é tão estimulante e uma temática, assim, que tão necessária nos dias de hoje, que eu digo para vocês, eu só previno que, infelizmente, nós vamos até as 10, mas eu já estou pautando essa temática, ela tem que ser em capítulos, como eram as novelas das quais participava a professora Fátima. Pois com então, certeza, né? E só para fazer um assinalamento para a professora, só um assinalamento, porque eu também vou querer fazer um questionamento, né? Então, antes, só para comportar, agora todo mundo se empolgou, também me empolguei junto, assim, né? Dessa psicologia, desse paradigma mais cartesiano, e hoje a gente vive uma psicologia dentro de um paradigma que é mais sistêmico, né? Então, a gente vê esses testes admissionais, né? Só para esclarecer, né, quem está escutando, esses testes admissionais, eles não existem mais. Eu, quando entrei para psicologia, não fui testada para ver se eu tinha aptidão, porque, né, hoje os currículos de psicologia partem de um paradigma científico que é sistêmico, que não é cartesiano, e que a psicologia de hoje não é uma psicologia tão, digamos, ela é uma ciência autônoma, né, de outras áreas humanas e médicas, né, mas a psicologia, ela se forma a partir, né, de um saber que é médico. Então, ela era muito patologizante nessa época, né, e hoje em dia a gente parte de um outro paradigma que é diferente. Estou fazendo esse assinalamento para o nosso ouvinte poder compreender, né, esses avanços científicos que se misturam com a história da professora. Bom, professora, prossiga e fale um pouquinho mais, né, dessa trajetória que é tão interessante para nós. Pois então, me lembro agora quando o Regis fala que um dos estudos que a gente fazia numa disciplina de ética era o próprio código de ética inicial, que ele concluía, uma frase dizia que o psicólogo era um profissional corretor do comportamento. E aquilo me bateu muito mal. O corretor
é de corrigir, né? Ou pode ser um corretor de imóveis. Eu me lembro que eu brincava, o que é isso, né? Corretor de comportamentos. Então, essa discussão começou a nos inquietar, né? Eu tinha um grupo de 6, 7 colegas que também se inquietavam, porque, assim, nessa época, por exemplo, eu era bolsista na PUC e trabalhava, e dos meus quase 60 colegas, nós éramos talvez 10 que trabalhavam, então era uma considerada naquele período ainda já, né, uma profissão muito de elite, assim, então eu tinha um diálogo mais aproximado com um número menor, assim, dentro da turma, de pessoas que conviviam com situações assim, muito semelhantes com a minha. Então, o corretor do comportamento, mas as coisas foram se agravando, então a gente teve a necessidade de fazer um movimento para tirar um professor, né, de aula, e isso me lembro, nossa, isso foi muito difícil, enfrentar publicamente, enfrentar a reitoria, né, enfrentar uma turma de aula que não queria isso, né, que se assustava com o movimento coletivo. E eu me lembro, não sei se alguém conhece, o Renato Zanini, ele era diretor do DAIP, da psicologia, acho que umas 2 ou 3 gestões antes desse período que eu falo, e ele foi um baita cara, assim, um cara incentivador, que nos apoiou. Eu me lembro que eu ia para frente da sala de aula chorando e diziam, não podemos entrar na sala de aula com esse professor enquanto continuar essas condições e tudo mais. E, então, esse impulsionamento que o Renato e a gestão dele nos deram fez com que crescesse em mim, assim, e também fui convidada a compor o diretório acadêmico, né, junto com a Bárbara Conte, a Carmen Oliveira e o Carlos Feldman, né? Nós fomos uma primeira gestão. A Carmen, imagina, vocês que conhecem, era diretora de esporte. A Bárbara, o Carlos era o presidente, eu era vice, e acho que a Bárbara Conte era diretora cultural, algo assim. Então, ali começa a minha formação, digamos, política na militância estudantil, e que rapidamente nós passamos, né, por muitas experiências super difíceis, porque assim a universidade privada não estava inserida nesse contexto, então a gente sofreu vários ataques, assim, da própria Polícia Federal entrar dentro da universidade, invadir. Num determinado dia a gente estava passando um filme, íamos passar um filme, eles arrancaram o filme da minha mão, que eu estava dizendo para o Ricardo que é um filme muito legal de ver agora, que é o Apito da Panela de Pressão, e que era assim, correu todo o Brasil, né, sobre o movimento estudantil. Então, nesse período, a gente teve a experiência de tirar esse professor, né, e conseguimos no semestre. Eu não tive oportunidade, eu acho que foi uma penalidade que nós sofremos, a gente fez um movimento e no semestre seguinte ele foi tirado, né? Mas aí entra como professor o Pedro Américo Leal, e aí foi a nossa experiência duríssima, né, com uma pessoa que fazia parte da produção de conhecimento psicológico para a ditadura, para a tortura. Isso foi cruel demais. Eu me lembro até a questão da gestão do público no privado, que nos dias de prova o Pedro Américo levava para a aula um tipo de um mordomo da Assembleia Legislativa, ele era deputado na época, e nos distribuía, olha só a questão ideológica, merendinha, que era um negocinho, eu acho que era da Neugebauer, não sei, verde, amarela e Coca-Cola. Mirabel, lembra? Eu acho que é antes até de Mirabel, mas enfim, pode ser que seja, não sei. Mas enfim, eu me lembro que da carne, eu comecei, o que é isso, verde? E eu não comia e não tomava, porque eu achava assim, que era um absurdo, né? Primeiro da Coca-Cola, né? E do verde e amarelo. E usar isso, eu já me inquietava e não tinha nem ideia o que era o mordomo da Assembleia nos servindo esses lanches na prova. Entende? Isso era muito absurdo, e isso assim consensuado com a universidade, porque ele entrava e saía. E aí nós fizemos um super movimento também. Naquela época ele teve envolvido com outras situações muito graves, de jogo do bicho e coisa assim, e conseguimos tirar o Pedro Américo Leal. Levou bastante tempo, foi a gestão seguinte que conseguiu finalizar esse processo. E foi um período muito difícil, assim, já de perseguição e de, sabe, a gente já começava a entrar num cenário bastante delicado, sendo que ele era militar, né, coronel.
enfim, representando tudo que nós sabemos aqui, né? Nós tivemos pessoas também, colegas expulsos dos outros cursos pela própria reitoria da PUC, então tudo isso foi fazendo um movimento que, naquela época, o nosso curso era diurno, né? Então eu fazia a psicologia de dia e de noite, muito, do intervalo para diante, a militância estudantil. E aí eu comecei a conhecer, começar a pensar um pouco a psicologia de uma forma mais crítica, quando eu comecei a acessar pelo movimento estudantil, por exemplo, escritas vindo da América Latina, da Argentina principalmente, de psicanalistas marxistas. E eu lia, devorava eram caderninhos feitos como mimografado, quase desaparecia a letra quando a gente lia e tal, mas eu comecei a saber que chamava-se psicoterapia radical. E um pouco esse pessoal já discutia um pouco com a antipsiquiatria, que começava na Inglaterra e depois veio para a Argentina. E aí, assim, foram algumas pequenas fagulhas, digamos, coisas que começaram a aparecer na minha vida. Comecei a ler William Reis, porque sobre a questão do fascismo, e a gente não podia andar com esse livro na cidade, então ele andava com ele camuflado, escondido, lia em lugares escondidos que ninguém, mais íntimos, que não pudessem ver, mas mesmo assim, mesmo assim não. Então essa psicologia e essa psicanálise, essa discussão Bleger, eu fui conhecer num rascunho de um texto que veio junto com esse movimento da psicoterapia radical. Então foi uma primeira, e eu começo a dar uma virada. E tem uma coisa que se dá para dizer para os alunos em formação e para a psicologia, a grande contribuição na minha vida pessoal e profissional foi a leitura, muita leitura. Nós fizemos um grupo de estudos, a Carmen, um grupo pequeno também, esses 5 colegas, que durou um curso inteiro, né? Então a gente estudava aquilo que a psicologia nos oferecia na PUC, institucionalmente, mas a gente estudava toda uma outra psicologia. Então, eu fui conhecer um pouco dos culturalistas, existencialistas, os ainda autores da origem da psicologia, mais da filosofia, e começou a me abrir assim, nossa, não é só isso que eu estou vendo aqui, né? E teve uma figura, e ontem à noite eu estava tentando me lembrar, e felizmente eu adoro sonhar, e sonhei com a figura que eu não me lembrava ontem, que era o irmão Hermes. Para quem foi da PUC vai lembrar, ele deve ser falecido hoje, ele era rogerano, eu sempre dizia que ele era mais rogerano que o próprio Rogers, e ele fez um grande bem para nós. Ele escutava nossas inquietações, as greves e tudo mais, os colegas que tinham sido presos, tudo, e eu chorava, sempre fui muito emocionada, eu ficava muito indignada, brigava e tal, e ele ofereceu uma sala dele, né, como se ele fosse um orientador, mas olhem só, poderia ser só Rogers para fazer isso. Ele entrava na sala e dizia, aqui está o espaço de vocês, e ele saía. Porque a gente que na busca do eu, ele dizia, vocês é que vão ter que resolver isso. E ali a gente criou o DAIP, da psicologia. Foi assim, o núcleo subversivo da PUC, porque nem sabia que o Hermes estava oferecendo uma sala dele, mas, gente, aquilo foi a gestão de um coletivo revolucionário que se fez, e muitas de nós estamos até hoje na luta, mas ela estava sempre ligada, como a Thaís e o Ricardo, que a gente queria fazer uma psicologia que viesse ao encontro dessas nossas inquietações. Portanto, talvez ingenuamente a gente pensava, bom, eu quero um outro tipo de formação, eu quero um outro país, né? E claro que as questões pessoais, meu irmão preso, meu irmão tendo sido expulso, meu amigão da PUC preso, e tudo isso começou assim eu até já era chamada pelos colegas da militância, assim, para um pouco conversar com as pessoas que estavam voltando, por exemplo, de uma prisão, de uma tortura. E eu começava a ver assim, que tem alguma coisa a fazer. Eu fui conhecer esses psicanalistas argentinos que já atendiam os familiares de presos políticos lá. A gente teve uma primeira conversa sobre isso. Bom, a gente começou a fazer um grupo de formação nesse sentido. E que ano era isso, professor? Anos de chumbo no período da ditadura. Mas que anos? Dá para precisar? 74.
algumas datas importantes, 74, depois 70, a morte do Herzog, né? O Vladimir Herzog, para mim, eu estou falando pontos que eu estou me lembrando dentro do contexto da formação e que me mexiam, né? E faziam que eu buscasse alternativas e tal. Eu me lembro que eu fui chamada por meus amigos, colegas militantes da comunicação, que Vladimir Herzog foi morto, assassinado no doicode de São Paulo, e eles forjaram um suicídio, né? Não sei se vocês lembram, ele aparece enforcado, ajoelhado numa cadeira, né? E jamais alguém poderia... E essa imagem, e eu me lembro que a gente trabalhou num jornalzinho da época, e eu fiz a interpretação psicológica, digamos, daquela cena dele ajoelhado, né? Nesse período eu já era presidente do DCE da PUC, do Diretório Central de Estudantes. Começo a fazer também formação política com o pessoal da Psico lá da URGS, com a Liliane Fremes, com esse pessoal, que começava um outro grupo, Peleia era o grupo, e eu era um pouco inserida lá naquele grupo, e também no da PUC, que se chamava Aroeira, né? Hoje, esses tempos, foi escrito um livro sobre essa história, e é muito legal de ver que as nossas histórias, as nossas profissões, elas foi central, digamos, a nossa formação política e teórica, assim, nesse período. Bom, junto com o Pedro Américo Leal, que foi também um marco importante, não ele, né, mas aquilo que representava ele, quando uma instituição privada coloca um professor com essa concepção, há uma certa cumplicidade, né, quando se faz isso. Quando nós fomos estudar, então, daí eu começava a ver que na psicologia eu não tinha autores com quem me encontrava, né? Eu estava encontrando tudo por fora, né? Fui ler Margaret Mead, eu me lembro que eu precisei ler coisas que, assim, bom, alguém tem que ajudar a pensar essa questão. E aparece na psicologia social, que a gente vai estudar, que é o campo e a área de formação que eu passo a fazer, a gente estudava Haroldo Rodrigues. Aí caíram todos butiá, porque foi solicitado que nós fizéssemos um estudo na turma sobre a psicologia do povo brasileiro. Olha que audácia. E quando eu fui ler, e nós fomos ler Haroldo Rodrigues, que era a referência escolhida, né? Havia tudo isso que o Regis estava falando, um caráter adaptativo, e eu comecei a achar aquilo muito abusivo, assim. Então, o pessoal do Nordeste era preguiçoso por natureza, porque não trabalhavam e viviam na beira da praia. São Paulo, Rio Grande do Sul, era o máximo do trabalho, do sujeito. Então, nós tínhamos dignidade de sermos cidadãos brasileiros, e aquele povo de lá, isso foi também ainda, eu diria, num tempo de muita ingenuidade, assim, isso não pode ser assim. Eu me lembro que a Carmen e eu, nós discutimos, mas como? E a gente fazia esses trabalhos, sabe quando começa assim, tu não tem convencimento daquilo que tu está estudando, mas não tinha acesso também a outra discussão. Por exemplo, vocês, os que vieram depois, assim, por exemplo, não teve nenhum estudo sobre os institucionalistas, que já tinham surgido na época. Isso vai aparecer bem no final do curso, né, o movimento institucional e alguns autores, mas eu já estava saindo, né, então eu fui conhecer Lapasade, fui discutir Lohan, fui discutir depois, estudar mesmo, posterior a essa formação. E, felizmente, assim, Deleuze, Lapasade, os institucionalistas ali aí depois também Benedetto Sarraceno, mas então todos esses autores que eu comecei a me encontrar no finalzinho da formação. E aí eu preciso dizer uma coisa bem importante, que em 70, no meio dessa formação, eu fazia estágio com a Carmen e mais uma galera no São Pedro, no Hospital Psiquiátrico São Pedro. Então vem uma outra corrente da minha formação que se funda nesse momento. A gente começa a fazer estágio, e lá também os pacientes eram todos domesticados, né, excluídos, sofriam eletrochoques em grande parte, em grande quantidade, né? E um paciente internado, ele estava internado, e quando nós atendimos nos encontros, nas reuniões,
Ele era um paciente nordestino e gago, né? Então a gente levava um tempão para entender o que ele dizia, mas ele estava denunciando abusos sexuais, violências sofridas na instituição, tanto por usuários, outros pacientes, como por profissionais, né? E eu sempre digo isso, digo para meus alunos também, digo na supervisão de estágio, tomar essa palavra como esta verdade trazida por ele, né? E tomá-la com a surpresa e com a indignação que ela nos traz. Foucault vai falar isso, né? Se nunca perder a capacidade de indignação. Acho que isso para mim eu digo isso para os meus alunos: se indignem, se indignem, se indignem. E façam alguma coisa. Então, nós fizemos um movimento interno, né? Com as estagiárias, depois com a supervisão, e para nossa triste surpresa, assim, os psicólogos concordaram com as medidas que foram feitas de afastar o paciente, colocar numa unidade mais fechada e expulsar as estagiárias Carmen e Fátima, né? Naquele dia que foi, eu saía pelo portão lá da Bento Gonçalves, claro que muito machucada, muito sofrida. Por mim eu me recuperaria, mas por eles que ficaram, né? E que nós éramos simplesmente... Eu sempre disse, eu acho que eu sempre trabalhei, depois fui descobrir, assim, nesse resgate de almas e o resgate do desejo, sabe? Ele estava falando, ele vai falar, né? Quando ele fala, ele é interditado e nós também, né? Em todos os sentidos. Aquilo nos custou, que eu não conseguia entrar em nem mais um estágio de formação, porque na época os professores eram os mesmos, praticamente eles eram supervisores, eram os professores, porque recém estava começando, né? Então a gente foi impedida de entrar em todos, não conseguia entrar em nenhum local de estágio. Felizmente, né? Porque daí eu consegui entrar na unidade sanitária Murialdo e fiz meu último estágio lá, em saúde mental comunitária, depois fiz a residência, e ali, bom, daí ninguém mais me segurou, né? Mas a questão de ter sido expulsa de São Pedro me trouxe aquela música que eu falei para o Ricardo, que é sonhar, mais um sonho impossível. E quando eu ouvia o finalzinho que dizia assim, e ver nascer a flor do impossível chão, eu disse, tá aí, imagina, eu que adoro plantar, lidar com a natureza, tu vê uma flor. E eu via uma flor no asfalto, sabe? Eu via uma flor na frente da Bento, e eu disse, nós vamos ainda plantar flores, como eu fiz mais tarde. Acabei fazendo isso. Mas aquilo me deu uma dureza daquele momento, mas uma leveza de ter, enfim, feito uma escolha. Aquilo foi determinante, né? Depois eu vou ser expulsa de novo de São Pedro, em 2015, por uma razão muito parecida, né? De estar atuando junto com usuários de saúde mental, num grupo de teatro que nós criamos, Bunal da Liberdade, que está aqui atrás de mim, ó, que eu trouxe para me dar um cenário aqui, já que eu trabalho com música, arte e teatro, eu vou botar um pouquinho do meu cenário aqui. E também fui expulsa de lá, não só eu, como todo o grupo, porque a direção, em 2015, disse que essa arte não era terapêutica, não curava, não cuidava, né? E até hoje, os usuários que faziam parte do grupo, que estão morando nos residenciais terapêuticos, que é um lugar para ser de livre entrada e saída, né? Eles não podem participar mais do grupo, eles foram proibidos, né? A gente já fez denúncia, a gente já andou por tudo, mas por enquanto o grupo continua com as pessoas que circulam livremente, né, na cidade. Então, esse período aí da saída do São Pedro me fez focar mais na questão de pessoas com sofrimento psíquico grave e nos quais eu trabalho desde então, né? Desde esse período. E finalizando o ciclo da formação finalizando, eu estou tentando botar tudo que dá, então eu vou para o Murialdo, que me acolheu, né, porque era um serviço público, de saúde pública, maravilhoso, fez a formação do César Victora, que é aí de Pelotas, ele foi Exato. meu monitor, eu acho, ele estava 2 anos à frente na residência, era o César Victora, e tinha mais 2 de Pelotas também, que era companheiro dele da epidemia. Da epidemiologia. Nossa, eu me apaixonei pela epidemia também, depois, quando fui fazer saúde pública, foi a minha área de escolha, né? Mas quando eu chego ali
na saúde pública, nós fazíamos um trabalho pelo governo do estado, porque era uma formação vinculada ao governo do estado. A gente fazia assistência como se fosse assim período de estágio eletivo, né? Eu fiz em Ronda Alta e em Nonoai no início do Movimento Sem Terra. Então eu trabalhei com os indígenas em Nonoai quando começou o conflito. Nesse conflito eu vi o governo armar os sem terra e armar os índios, né? Eu vivenciei isso. Foi não posso nem... Nossa, isso não me traz... Não traz as emoções afloram, né, professora? Aí eu disse, não, vamos lá, a vida é essa e eu estou desse lado, né? Estou desse lado. Vou, então, fico 10 meses acampada com o primeiro acampamento, que era antes do assentamento ali em Ronda Alta. Nós sofremos várias violências do Curió, não sei se vocês sabem, Major. Curió, exatamente, ele baixava lá e baixava o pau, e aí eu comecei a fazer, com essa relação que eu já tinha com os psicanalistas argentinos e com os movimentos de mulheres e de movimento negro, eu trouxe um livro para trabalhar com as mulheres, tinha 400 famílias morando, num pé de guerra mesmo, né? As pessoas expostas a tudo, né? Violência institucional, e eu começo a fazer um trabalho com as mulheres. Então, eu comecei a entender, por exemplo, para a psicologia, né? Tinha algum tipo de comunicado assim, do governo muito violento, tu tinha uma crise chamada crise histérica de barraco em barraco, que eu dizia, não, então vamos juntar essas crises, esses barracos e vamos conversar. E aí eu trabalhei com elas um livro da Domitila, que é uma mineira... Como é que é o nome do livro? Fantástico. Esses dias o Lula disse que leu, não sei quando. Eu disse, gente, eu já lia, ele também leu, ele leu agora. Se me deixo falar. Isso aí. Então, eu traduzi com os educadores que tinha ali no assentamento, no acampamento, e fizemos uma escrita popular, né? Então, aquilo foi que sustentou um pouco. E aí, Ricardo e Thaís, e também o Regis, eu aprendi muito da psicologia grupal, sabe? Que depois eu vou encontrar lá na Regina Benevides, na Cecília... eu li Cecília Coimbra, né? Que ela vai falar sobre do livro dela, O Guardiães da Ordem, daí foi meu livro de cabeceira naquele tempo, né? Que ele fala sobre a história da psicologia nos anos da ditadura. Esse livro precisa ser lido, né? Assim como eu estou lendo agora Um Defeito de Cor, eu digo que a psicologia também tem que ler Um Defeito de Cor e ler esse Guardiães da Ordem, porque foi o fundante, assim, para mim, das teorias em psicologia grupal, né? E também um baita de uma discussão sobre a negação da instituição, que começa nesse período com outros autores, como Franco Basaglia, né? Então começam essas teorias, essas experiências anteriores internacionais começam a ser uma base para a formação que começa mais focada, então, no campo da saúde mental coletiva, direitos humanos, direito da terra. Eu fiz parte, então, desses grupos todos que estavam iniciando, né? A luta pelo SUS, pela caristia, direitos humanos. Professora, é o seguinte, eu tenho que fazer aquele papel do chato agora, porque como a professora que está aqui nos dando, todos os três estão nos dando essa honra, que é a professora Maria de Fátima Bueno Fisch, trouxe uma história tão linda que nos silenciou. E olha que fazer a mim ficar de boca fechada. A Thaís, que é a nossa colaboradora qualificadíssima aqui, gosta de falar tanto ou mais do que eu, que é uma virtude para o meu gosto, e o professor José Ricardo, não é fácil, mas a sua história de vida, a sua trajetória é tão significativa, tão bonita, tão necessária, e precisa estar presente na Rádio Com em todos os veículos, até aqueles que silenciaram a sua voz na época em que esses fatos aconteciam. E a senhora estava numa cidade, Porto Alegre, que tem duas das maiores rádios AM do Brasil, a Guaíba e a Gaúcha.
mas o rádio é compromisso. A professora Maria de Fátima é colega nossa, ela foi atriz de rádio lá na infância. Então, ela sabe que nós temos que nos limitar pelo tempo. E eu trago aqui 2 mensagens para encaminhando o encerramento e já fazer uma proposta para a Thaís e para a nossa colaboradora e para o professor José Ricardo. Só vou trazer 2 mensagens aqui. Do Ivan Duarte, que foi candidato a prefeito de Pelotas na eleição do ano passado, foi vereador há vários anos e é formado em psicologia. O Ivan Duarte diz aqui: linda, emocionante, show de entrevista. O Gerson Pinto está aplaudindo, ele transferiu responsabilidade para mim. A minha responsabilidade foi só apresentar. A responsabilidade é da Thaís. A responsabilidade é de quem produziu com ela, o professor José Ricardo. A responsabilidade é da Vanessa, é do Fábio, que produziram a parceria da Rádio Com o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Eu só estou aqui apresentando e aplaudindo junto. E também a professora Miriam Alves Olori Opá, que é professora colega do José Ricardo na Universidade Federal de Pelotas, faz parte também do núcleo de psicologia. Ela diz que história linda, Fátima. Quanta potência, resistência, humanidade e referência de luta neste momento duro que estamos vivendo no Brasil com esse governo genocida. Então, várias outras mensagens chegaram aqui, mas pelo rigor e pelo compromisso com o tempo, eu não posso trazer, homenageio todos aqueles que se sensibilizaram por esse relato fantástico que a senhora fez aqui, e eu proponho, Thaís, que nós sigamos na próxima oportunidade que a Rádio Com e o Conselho Regional de Psicologia estiverem juntos, para que, então, as perguntas que nós e a audiência não podemos fazer, que nós façamos na próxima oportunidade, Thaís, para eu poder entregar para o Fábio agora no tempo certo, que o outro entrevistado, que vai falar de uma temática relevante, que é sobre vacinação aqui em Pelotas, e as dificuldades que os idosos estão tendo para serem bem recebidos, bem acolhidos e fazer a sua vacina. Então, nós temos muito que falar com convidados do gabarito da professora Maria de Fátima, do professor José Ricardo, da nossa colaboradora Thaís, e também temáticas que são fundamentais. E nós temos que tratar de tudo isso dentro do tempo do rádio, Thaís. Pois então, gostaria de agradecer a professora e já fica, então, marcado para o próximo mês, né, a presença dela para responder os questionamentos dos ouvintes e espectadores da Rádio Com. Professora, a senhora vai ter que continuar a parte 2 da história para nós. E fica uma palavra para mim de toda essa escuta, né? Esperança. Esperança. A sua trajetória nos traz esperança num momento como esse. É a palavra que tem me ecoado na mente. Muito obrigada por essa fala linda. Obrigado. Da mesma forma, assim, eu estou emocionado, a ideia de a gente silenciar, mas um silenciamento pela atenção focada nessa história, e a gente surfou junto na história da professora Fátima. Eu termino dizendo assim: nova ronda alta, terra prometida, onde a união não falta, toda a terra é vida, terra prometida que conquistaremos com a força unida e os irmãos que temos. Aí depois tem uma parte que diz assim: juntos venceremos muitos curiosos. Muitos curiosos, isso mesmo. Nossa. E aí, assim, que a gente, com esse testemunho, consiga olhar para dentro do ditador que tem em nós. Porque eu acho que essa é a mensagem da professora Fátima no final. Por exemplo, assim, a gente naturaliza, por exemplo, um governo que está elegendo o reitor do jeito que quer, pela lista tríplice, entendeu? E aqui em Pelotas a gente está vivendo isso. E a gente está burlando, sabe, achando jeitos alternativos de enfrentar questões que são herança da ditadura. Então, esse tipo de coisa, sabe, que a gente olhe para dentro e veja como que o fascismo, como que a ditadura está em nós, e a gente está naturalizando atitudes ditatoriais, achando que está tudo bem, sabe? Então, eu acho que essa é a grande mensagem. Muito obrigado, Fátima. Olha, foi impecável a nossa entrevista, nosso encontro foi genial, tá? Impecável. E eu, para não ficar uma coisa descolada uma da outra, porque todos nós aqui, os 6 que estão nessa live, estão na mesma vibe.
eu já digo que o professor Matheus Couto é doutor em História, professor de uma instituição pública, o IFSU, que é um exemplo de proposta do Estado brasileiro, mas numa visão democrática. E ele é que vai estar dando sequência. Então, nós saímos da psicologia nesse altíssimo nível de reflexão e de esperança, como bem disse a psicóloga Thaís, nossa colaboradora, e vamos agora ouvir o Matheus Couto, que eu só estou apresentando para vocês para não ficar uma coisa desconectada, porque nós vamos seguir nessa mesma vibe, tentando interpretar e transformar essa realidade. Obrigadíssimo, professora Maria de Fátima, professor José Ricardo, que eu vou aprender o sobrenome dele ainda um dia, e também a nossa Kreutz, e também a colaboradora da Rádio Com, psicóloga Thaís Mendes Farias, que tem grande responsabilidade, junto com a professora Miriam Alves, Olori Obá, por essa parceria, tem que se fortalecer cada vez mais e sempre da Rádio Com o Conselho Regional de Psicologia do Rio Grande do Sul. Parabéns pelo trabalho e pela trajetória de todos vocês, professora Maria de Fátima, professor José Muito Ricardo obrigado. E a Thaís, que já é nossa conhecida, é da casa. Até a próxima. Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.